completar 6 meses de gestação. Titia chorou muito. O que ocorreu com esse espírito? O que acontece quando a gravidez é interrompida por um aborto? Depende muito. Normalmente, o espírito é trazido ao departamento reencarnatório da colônia localizado no espaço espiritual da cidade onde tentou reencarnar. Abortos acontecem por diversos fatores e por muitos motivos. Quando o espírito é trazido para o plano espiritual, seu caso é estudado. Alguns têm de passar por essa tentativa, porém há casos em que acontece algum imprevisto na gestação, que danifica o feto. Alguns, ao voltar para a espiritualidade, tentam reencarnar logo em seguida, outros voltam à sua forma anterior e muitos ficam em locais especiais, como fetos, até que eles preparem outra encarnação. Laura, você disse que normalmente são trazidos para uma colônia. Há os que não são socorridos? Perguntei curiosa. Quando o aborto é provocado, continuou a orientadora a me explicar pacientemente, pode acontecer de o espírito que iria reencarnar não querer nossa ajuda. Esses que agem assim podem voltar a ter sua aparência perispiritual da vivência anterior e obsediar aqueles que não quiseram por filho. Mas também existem os que perdoam e vão para outros lugares ou até tentam outra vez. Meses depois, Laura me deu nova tarefa, servir na ala 2, das crianças pequenas. Pensei em pedir para continuar com os nenês, que amava tanto, porém ela, percebendo minha indecisão, argumentou. Rosângela, mudando de tarefa estará aprendendo muito. Você, minha querida, está sendo muito útil aqui, mas só saberá a importância do trabalho realizado no nosso setor de recuperação, se conhecer todas as alas. Concordei e Laura me levou para conhecer Rita, a responsável pelo cantinho que abrigava as criancinhas. Fui trabalhar na ala 2, recebi a incumbência de cuidar de um dos quartos com 4 leitos. As camas tinham grades baixas para que as crianças não caíssem. Dormiam muito. Acordados, brincavam no quarto onde havia muitos brinquedos, também iam ao pátio, que era pequeno, bonito e com flores. Agradava-os, cantava e brincava com eles. Tentei conquistá-los e consegui, tornamo-nos amigos. Logo no segundo dia, Jéssica chorou muito, queria os pais. Não quis ficar no meu colo, coloquei-a na cama, tentei entretê-la, mas não consegui, ela ficou mais nervosa e agitada. Chamei por Rita, que veio logo. Jéssica revirava-se no leito, dizia chorando. Já vou, mamãe. Não os abandonei. Quero voltar para casa. Pensei que Rita fosse pegar-a, mas calmamente ela estendeu as mãos sobre Jéssica e convidou-me, com o olhar, a fazer o mesmo. A menininha foi se acalmando. Então Rita passou as mãos pelos seus cabelos anelados e falou meigamente. Jéssica, minha garotinha, você não quer dormir um pouquinho? Quando acordar a levaremos para ver os peixinhos, dos quais gosta tanto. Vou lhe dar um aquário com 6 peixes vermelhos. Quer? Quero, respondeu a menina com sono. A orientadora ajeitou-a com carinho, cantou baixinho e a garotinha dormiu. Eu tinha aprendido a usar as mãos como transmissores de energia, gesto usado por muitos encarnados e chamado de passe, benção etc. O processo era o seguinte: primeiro nos concentrávamos, orávamos e renovávamos nossas energias. Quando nos sentíamos saturadas de boas vibrações as distribuíamos. Ao ver Jéssica chorar, esqueci-me desse recurso. A garotinha, mesmo adormecida, ainda suspirava sentida. Rita não esperou que indagasse e esclareceu-me. O desencarne de Jéssica deixou os familiares inconsoláveis, assim como acontece com a maioria dos pais que têm um afeto querido ausente pela morte do corpo físico. A mãe encarnada estava chorando desesperada chamando por ela. Os sentimentos são uma ligação forte, e a garotinha sentiu aqui. Claro que ela não entende o que ocorre. Jéssica teve de permanecer no hospital por um bom tempo, agora está aqui conosco e espero que esse período delicado passe logo. Você, Rosângela, por favor, coloque em prática o que aprendeu nas aulas de transmissão de energia. Pode me chamar quando necessário. Mas tente da próxima vez, resolver sozinha seus pequenos problemas.
Lembro de que nossos pequeninos estão aqui se adaptando, em recuperação e quando estiverem bem, passarão para os alojamentos e para a escola. Zanda, era assim que Fernando me chamava também, que era minha mãe. Fui até ele, peguei-o no colo, dançamos com ele, cantamos e brincamos. Temi que ele insistisse em chamar a mãe ou chorasse, porém Fernando distraiu-se e brincou até cansar, depois dormiu. Ao voltar para o meu alojamento, fui pensando que quando nossos afetos encarnados compreendem e aceitam o nosso desencarne, tudo nos é facilitado. Agradeci mentalmente a compreensão de meus pais, avós e irmãos. Eles sofreram, choraram, mas o pranto deles não me incomodou. Era sentido, sofrido, cheio de saudade, mas não desesperado ou revoltado. Eles nem me chamavam. Senti, quando Jéssica chorava, sua mãe dizendo que ela os abandonara. Isso não era verdade. Primeiro, porque Jéssica desencarnou quando findou seu período programado de ficar na Terra. Segundo, porque a separação para sempre não existe. O amor une, e não somos separados de nossos afetos. Podemos estar ausentes em corpo físico, mas não em pensamento, espiritualmente. Sentia um carinho especial por Fernando, um bonito garoto, de traços orientais e lindos olhinhos puxados. Um dia ele me disse: Zanda, mamãe chora por mim, está triste comigo, só que não fiz nada de ruim. Sou bonzinho, não sou? É sim, querido. Você é um amor. Mamãe chora de saudade. Logo ela deixará de chorar. Fernando se distraía facilmente, gostava de dançar e de cantar. Achando-se bem, ele foi transferido para o setor 7 e passou a frequentar a escola no setor 6. Ia sempre e veio. Ficamos amigos. Ele cresceu mais rápido do que se estivesse encarnado. Isso pode ocorrer na espiritualidade quando acontece com os espíritos mais amadurecidos, que têm mais instrução e conhecimento. Jéssica ia reencarnar. Sua mãe ia engravidar e ela será novamente a filhinha deles. Rita me explicou. Rosângela, às vezes esse fato pode ocorrer, mas não é comum. Jéssica necessita voltar ao plano físico e seus pais resolveram ter outro filho. A equipe do departamento de reencarnação achou melhor a todos que ela retornasse junto a eles. E se ela necessitasse reencarnar e seus pais não pudessem ou não quisessem ter mais filhos, o que aconteceria? Perguntei interessado em aprender. Escolheríamos outros pais para ela. Temos, Rosângela, que ampliar nossos afetos e nada como amor paternal para isso. Pode ocorrer de pais que tiveram um filho desencarnado, receberem por filho outro espírito. Cada caso é estudado visando o melhor para cada um. Se meus pais quisessem ter outro filho, não seria eu. Não quero ainda retornar ao plano físico, exclamei sorrindo. Por isso que esse fato não é comum. São levados em consideração muitos fatores e entre eles, a vontade do desencarnado. Jéssica, embora pequena, não tem, aparentemente, condições de opinar. Porém sabemos o que quer por termos conseguido sentir seu espírito e também pela entrevista que fez antes da reencarnação anterior. Seu desejo era estar num corpo carnal para reparar erros do passado junto a familiares. Jéssica adormeceu e Rita a levou para a colônia, no departamento da reencarnação. A meninada não ficava muito tempo no alojamento, no setor 4. Eram poucos os que voltavam a ter a aparência da encarnação anterior e quando isso ocorria, eram adormecidos e levados ao departamento reencarnatório. Alguns reencarnavam, mas a maioria ia para a escola. Quando estava resolvendo todos os problemas sozinha, Rita me transferiu. Rosângela, agora você irá para a ala das crianças maiores. Fui contente, sabia que essa tarefa era de muita responsabilidade, porque as crianças maiores questionavam. E sentiam mais a mudança de plano. Mas se me mandaram era porque me julgavam capaz, não ia decepcionar-os. Fui recebida com carinho por Isabel, a responsável pela ala. As crianças que desencarnaram aos 8, 12 ou até 13 anos, ficavam na ala 3. Alguns tinham passado pelo hospital, outros tinham vindo diretamente para o setor de recuperação, logo após terem desencarnado. Quando chegavam,
Ficavam acordados por períodos curtos e aos poucos iam diminuindo as horas em que permaneciam dormindo. Isabel me mostrou toda a ala. Você, Rosângela, ajudará no quarto 7. Este aqui. Era um quarto com 6 leitos, todos ocupados. Havia brinquedos, jogos, aparelho de TV, assim o chamávamos por ser parecido com a televisão dos encanados. No educandário, assistíamos a programas instrutivos e desenhos que transmitiam otimismo e alegria. Depois de me explicar o que deveria fazer, indaguei, por que, Isabel, os trabalhadores do educandário são na maioria do sexo feminino. Creio que o espírito revestindo um corpo feminino por mais tempo, desperta o instinto maternal e se adapta muito bem a essas tarefas. Embora tenhamos aparência perispiritual feminina, normalmente a que usamos na última encarnação, podemos revestir um corpo masculino. De fato, somos a maioria, mas temos aqui conosco muitos trabalhadores do sexo oposto. Vi num filme que os trabalhadores do umbral seriam em maior número do sexo masculino. Acho que eles têm mais senso de aventura, opinei rindo. Ainda bem que há muitas formas de servir, é bom que os gostos sejam divergentes, assim temos trabalhadores em todas as atividades do plano espiritual, elucidou Isabel. Eu não gostaria de trabalhar no umbral, conclui após pensar um pouquinho, recordando o filme a que assistira. Tive de me dedicar mais à minha nova tarefa. Conversava, tentando elucidar as crianças que questionavam muito. Para ter mais tempo, deixei o coral, embora continuasse cantando bastante. Abdiquei até das visitas aos meus familiares, que tinha por merecimento obtido. Eles nunca me esqueceram. Meus pais se distraíam com os vários netos e estavam passando por um período mais tranquilo. Só não deixei de ir à biblioteca, de ler os livros e de estudar. Amei as 6 crianças, tornamo-nos amigas, escutava-as atenciosa. Sei que morri, falou Maurício. Escuto dentro de mim meus pais e a vovó falando isso. Só que estou tão perdido. Maurício, você não está perdido, veio morar nesse local, após o seu desencarne. Aqui é lindo. Você continuará estudando, terá amigos, esforce-se para se acostumar, aconselhei. Não gosto de estudar, falou ele. O estudo aqui é muito interessante e você irá gostar. Depois, poderemos praticar esportes, temos lazer, argumentei, incentivando-o. Nunca pensei que morrer fosse assim. Acho que preferiria ganhar asas, virar anjo e sair voando. Não terá asas, mas aprenderá a volitar, que é voar pela força de vontade. Ele se interessou, esforçou-se para melhorar e ir para a escola aprender a volitar. Quando ele foi para o alojamento, no setor 7, primeiro aprendeu a volitar, frequentou as quadras de esportes, e só depois de um tempo é que passou a ir à escola. Sempre, dentro das normas do educandário, atende-se o desejo do interno, visando a sua adaptação mais rápida. Clara era mandona. Ordenou a uma companheira de quarto, pegue isso para mim. Só se você falar as palavrinhas mágicas, respondeu Marília. Que palavrinhas mágicas? Indagou Clara. Por favor, obrigada, com licença, etc. Respondeu Marília. Não seja criança, essas palavras são normas de educação e só alguém com pouca inteligência as acharia mágicas. Marília não gostou, ia responder, então interferi. Clara, meu bem, às vezes podemos sentir magia, boa vibração nas palavras. Você, ao falar para Marília pegue isso para mim, o fez sem muita delicadeza. Se tivesse pedido por favor, ela teria pegado. Era sua mágica realizada. Vocês estão me prendendo aqui, falou Clara se exaltando. Que cativeiro estranho. Não repito o que já escutei, morri. Vocês querem o resgate? Já falei que meus pais têm pouco dinheiro. Não adianta me fazerem lavagem cerebral. Não vou permitir. Estou viva. Clara foi sentar num canto, ficou quieta, não respondendo aos apelos para se enturmar. Revi sua ficha. Todos os internos do Flores de Maria tinham uma. Os que estavam na escola, ficavam na sala da orientadora e só eram consultadas por professores. No setor de recuperação tínhamos, em cada ala, uma salinha com os fichários.
Neles estavam informações básicas, endereços, nomes dos familiares, o motivo do desencarne, enfim, tudo o que poderia ser útil aos orientadores. Clara teve por pais duas pessoas ateias. Para eles, Deus não existia e quando a pessoa morria, acabava. Ensinaram assim para a menina, que agora estava confusa. Passei a lhe dar mais atenção. Clara, venha jogar conosco, convidei-a. Rosângela, por que você é sempre tão gentil? Não a trato bem e você nem se aborrece. Não tenho por que me aborrecer com você, sei que está confusa, mas isso passa, respondi. Às vezes sinto meus pais, isto é, penso que eles acham que me perderam. Parece que eles acreditam que acabei. Por que vocês me prenderam? Por que fazem isso comigo? Querem que eu acredite que morri. Quando se morre acabamos. Clara, às vezes pensamos de modo equivocado sobre um assunto e podemos mudar de opinião ao ter mais esclarecimentos. Sempre estamos vivos, só que podemos viver em outros lugares. Você não está presa, está aqui se recuperando. Clara passou a fazer um tratamento com nossos orientadores, onde recordou alguns episódios de sua encarnação anterior. Foi levada para ver os pais, e seu túmulo. Parecia que nada adiantava. Rosângela, todos aqui são gentis comigo. Mas não estão agindo corretamente. Não consigo entender. Vocês são de alguma organização terrorista. Reeduca-nos para que nos tornemos fanáticos com alguma finalidade. Usam o poder da mente, que faz com que vejamos coisas estranhas. Não respondi. Já havíamos explicado a ela por diversas vezes, que desencarnara e estava no plano espiritual. Resolvi distraí-a, levando-a à Praça da Fonte. Os outros iam para a escola e Clara ficava. Estava mais comportada, já usava as palavrinhas mágicas, às quais Marília se referira. Numa de suas idas à Terra, em que a levaram para ver os pais, Clara voltou diferente. Chegou, abraçou-me e desabafou. Hoje vi meu pai, ele estava em meu quarto e escutei-o, falava baixinho. Papai reclamou da dor que sentia pela minha falta, recordou do acidente que tivemos em que só eu morri. Meu paizinho questionou se não estaria equivocado julgando a não existência de Deus. Lembrou-se do dia em que me deu uma boneca e colocamos o nome de uma deusa grega. Ele repetiu a frase que me disse na ocasião, sofria tanto que por momentos senti sua dor. Estou pensando que não é hipnose, acho que é real, morri mesmo. Chorou muito e aí começou sua adaptação. Meus estudos ali no educandário terminaram. Vovó Laia me chamou para uma conversa. Rosângela, sei que está em dúvida sobre o que irá fazer, já que terminou os estudos que o nosso lar oferece. Posso ajudar-a? Sim, e agradeço o carinho. O que a senhora acha que devo fazer? Para conhecer todo o nosso trabalho aqui no Flores de Maria falta você estagiar na ala de recuperação dos jovens e no nosso hospital. Por que não fica conosco e termina essa tarefa que só lhe trará mais conhecimentos? Vovó Laia, quero fazer um curso na colônia. Será que não posso estudar lá e trabalhar aqui? Perguntei. Pode. Ficarei contente se você continuar entre nós. Quer ficar no alojamento dos instrutores? Se puder, quero continuar onde estou. Fique onde quiser, autorizou vovó Lala. Sei que você está sempre ajudando as novas colegas. Elas me veem como amiga, assim tudo fica mais fácil. Alegro-me bastante por ver-a sendo útil, exclamou vovó Lala me abraçando. É tão prazeroso ser útil onde recebemos tanto. Falei emocionada. E novas tarefas vieram. Organizei-me do melhor modo possível. Continuei em meu cantinho, no setor 7. Não ficava muito lá, mas era prazeroso ter um local para guardar meus pertences, ler um livro ou fazer anotações e conversar com as garotas. Principalmente com as recém-chegadas. Fernando foi crescendo, já era jovem, estudava com vontade e era muito inteligente. Conversávamos sempre que podíamos, íamos ao teatro, passávamos nossas horas livres passeando, cantando, éramos afins e muito amigos. Fazia um curso na colônia estudando o Evangelho e um outro sobre a história da Terra.
Essas aulas eram em vídeo e os acontecimentos importantes que se passaram em nosso planeta estavam gravados. Gostei demais do estudo. Recebi algumas visitas de membros da minha família. Conversava com eles, animando-os para que enfrentassem as muitas dificuldades que se tem quando encanado. Também ia vê-los, ajudava-os no pouco que podia ou que me era permitido. Orava por eles, enviando-lhes energias amorosas e, com isso, sentiam-se amados e entusiasmados. E quando nos sentimos assim, tudo se torna mais fácil. Meus pais estavam velhos, sentiam o peso dos anos no físico. Lembravam-se de mim, continuava a ser a filhinha deles e isso me era gratificante. É tão bom nos sentirmos amados. Continuei a servir no setor de recuperação, fui para a ala dos jovens. O orientador chamava-se Henrique. Era um senhor de aspecto jovem e muito sorridente, que me recebeu dando-me boas-vindas. Depois de ter me levado para conhecer toda a ala, conduziu-me para o local onde eu serviria. Era um quarto com 6 leitos, ocupados por garotas. Algumas vieram do hospital onde permaneceram por um período, outras eram recém-desencanadas. A maioria dos jovens não entendia o que estava acontecendo com eles. Inteligentes, sentiam que algo diferente lhes ocorrera, pois estavam em local desconhecido e longe de familiares. Na ala de recuperação e nos setores dos hospitais, os internos recebem muitas visitas de familiares desencanados. Alguns acompanham a adaptação deles. Frequentemente é necessário que desconhecidos expliquem a eles que mudaram de plano, pois eles sentem medo de ver os familiares que morreram. A ajuda de afetos conhecidos é muito boa e dá muito resultado. São bisavós, avós, tios, amigos que, interessados, tentam auxiliá-los, e conseguem. No setor de recuperação, eles dormem bastante, alimentam-se e indagam muito. Por que morri? Perguntou Isabela. Só o corpo carnal é que finda, ele para suas funções e isso ocorre por muitos motivos. Continuamos vivos. Outra forma de viver nos é oferecida. Foi naquele dia do acidente, não é? Lembro-me que Leo corria muito. Você sabe, Rosângela, o que aconteceu? Conte-me, pediu a garota. Era a terceira vez que eu contava o que havia lido em sua ficha. Isabela, de fato houve o acidente. O carro se desgovernou e bateu numa árvore. Seus amigos se feriram e só você desencarnou. Não é injusto. Porque eu? Tudo tem razão de ser, Isabela. Sempre há motivos para ficarmos encarnados por muito tempo ou para desencarnarmos jovens. Um dia você saberá. Nada é injusto, principalmente porque não acabamos com a morte do corpo físico. Aqui se vive muito bem. Faça um esforço. Logo estará apta a ir para a escola e a outros setores deste lugar de bênçãos. Isabela falava muito, ora estava indagando, ora reclamando. Como exigia atenção. Embora educada, quando acordada, falava sem parar. Rosângela, por favor, venha cá. Acordei. E novamente não estou em casa. Começo a acreditar que me falam a verdade. Conte-me de novo como foi meu enterro. É verdade que Cacá chorou muito? É verdade, respondi. Ela logo se recuperou. Uma tia-avó, ou seja, tia do seu pai, estava sempre com ela. Transferiram-na para o alojamento e passou a frequentar a escola. Extrovertida, Isabela continuou falando muito. Marcinha, outra garota, estava sempre chorando. Que dó de mim. Sinto pena por ter desencanado, como vocês dizem. Pois não deveria se sentir assim, falava tentando animar-a. Você precisa se distrair. Vamos ao jardim. Forçava para ir comigo ao jardim e à Praça das Fontes. Mostrava-lhe o céu, as flores e insistia. Observe, Marcinha, esta planta. Olhava sem entusiasmo. E repetia, era jovem. Bonita. Estudiosa. Que pena ter morrido. Você é jovem, linda e poderá continuar seus estudos, falei incentivando-a. Você não entende, Rosângela, eu não queria morrer, claro que compreendo. Eu também não, não. Você desencarnou jovem também? Perguntou Marcinha. Você, eu e muitos outros.
Não sinta a desencarnação como castigo. A mudança de plano é para todos. E já esteve aqui no plano espiritual, porque já encarnou e desencarnou muitas vezes. Por favor, Marcinha, não queira ser infeliz quando tem tudo para ter felicidade. Você não se revoltou quando veio para cá? Indagou ela. Não, respondi. Fui agradecida por ter tido amigos que cuidaram de mim e por ter vindo para este local maravilhoso. Se ficar só chorando e ocupando seu tempo com lamentações, terá poucas horas para desfrutar das maravilhas daqui. Isso é burrice, não é? Mas não consigo me alegrar. Ai de mim. Morri tão cedo. Marcinha recebia pensamentos de revolta e desespero dos familiares, principalmente da mãe. Eles não entendiam o porquê de ela ter desencarnado jovem. Sentiam muita pena por não ter vivido mais tempo no corpo físico, aproveitado a vida, não ter tido tempo de realizar seus sonhos. A equipe de socorristas, que trabalhava junto aos encarnados, foi até eles várias vezes, motivando-os a pensar diferente. Livros espíritas foram dados para a mãe. Consolaram um pouco. Marcinha demorou para sair do setor de recuperação, recebeu terapias especiais, ficou ali pela necessidade que tinha de dormir muitas horas por dia. O tempo é precioso remédio para os males da alma. A dor foi suavizando. Os pais, atendendo a um convite de amigos, passaram a fazer um trabalho voluntário em benefício da comunidade. Isso os ajudou a compreender que muitas pessoas tinham problemas e alguns até mais doloridos que os deles. Passaram a acreditar que a filha vivia em outro lugar e que ela podia ser feliz. Pensando diferente, ajudaram Marcinha, que foi vencendo o sentimento de autopiedade que sentia em relação à sua desencarnação. Sentindo-se melhor, passou a dormir menos e logo depois foi para a escola. Muitos sentem autopiedade como se a desencarnação fosse um tremendo castigo e não algo natural a todos nós. Vencer esse sentimento quase sempre requer ajuda especializada. Fomos criados para sermos felizes e não é bom curtir tristeza. Eu não trabalhava com enfermagem. Era uma das orientadoras do setor. Ajudava, acompanhava, conversava, dava passes e orava com os jovens. Achei que Maria José só ficaria por alguns dias na recuperação. Encarnada, esteve doente por muito tempo, sofreu resignada, aceitou a mudança de plano com maturidade e alegrou-se por estar sadia. Delicada e educada era uma garota que a todos encantava. Mas tivemos um problema. Papai, vou fazer o que me pede, falou alto Maria José, ficando quieta em seu leito. Em seguida começou a chorar. Que foi, meu bem? Indaguei, abraçando-a. Meu pai me pede para que eu o ajude a vender a casa. Quando não fazer o que ele me pede? Só que não sei como ajudá-lo. Você sabe me dizer como? Ore por ele. Daqui só podemos ajudá-lo orando. Respondi. Maria José começou a orar. Vamos ao jardim? Convidou-a uma amiguinha de quarto. Não posso, tenho que orar. Dona Chiquinha me pediu para curar e da dor de cabeça. Venha brincar, pediu outra. Tenho de rezar para o meu avô receber a aposentadoria. Tentei orientar-a, Maria José, orar é muito bom. Mas não precisa ficar o tempo todo fazendo prece. Basta dizer com fé, Deus ajude meu avô. Agora você precisa se ajudar. É isso mesmo, necessita passear, brincar e estudar para aprender muitas coisas. Mas eles me pedem, não sei negar, argumentou. Não estará negando, mas adiando. Primeiro você aprende, depois faz. Maria José não se convenceu. Vovó lá e os outros orientadores resolveram dar-lhe um passe, envolvendo-a numa energia que a impediria de receber qualquer pensamento ou pedido de encarnados. Engraçado, Rosângela, disse Maria José no outro dia, ninguém me pediu nada hoje. Talvez porque todos estão bem e querem que você esteja também. Vamos passear? Vamos. 2 dias depois, Maria José foi tranquila para a escola. Encarnados não devem pedir nada ao desencarnado querido, pois se ele não puder atender, se sentirá triste. O melhor é cada um fazer o que lhe cabe e, se pedir, peça a Deus, Jesus, Maria. A equipe de trabalhadores tentará atender. Deixe seu desencarnado amado recuperar-se,
Adaptar-se e aprender, enfim, continuar a viver e de preferência, feliz. Fui à ala dos garotos. Lá também os jovens encaram a desencarnação de muitos modos. Alguns se revoltam, outros se prostram, há os que se acham enlouquecidos, ou que estão sonhando. Alguns compreendem rapidamente e aceitam o fato muito bem. Estes ficam pouco tempo no setor 4 e logo estão adaptados. Eu estava doente, revoltava-me com minha doença, falou Laurinho. Não gostava de falar dele e escondia dos meus amigos. Fazia coisas que não podia, sem que meus pais soubessem. Fui numa noite a uma festa, fiz tudo o que tinha vontade e não tomei os remédios. Resultado, entrei em coma e meus amigos acharam que eu estava embriagado, que podiam cuidar de mim. Depois de horas sem que eu melhorasse, 2 deles resolveram me levar a um pronto-socorro. Indagados se eu tinha alguma doença, responderam com convicção: não, Laurinho é sadio, bebeu muito. Ele fez uma pausa e depois continuou a falar. Medicaram-me com um remédio que eu não podia usar e desencarnei. Sinto-me responsável pelo meu desencarne. Fiquei meses no setor do hospital me sentindo doente. Estou muito triste, acho que nunca mais vou ser alegre. Não queria que meus pais sofressem. Laura permaneceu na ala de recuperação muito tempo, tinha consciência de que fora imprudente. As doenças do corpo físico são muitas vezes um modo de nos equilibrar com as leis divinas. Tudo deve ser feito para que nos tornemos sádios. Daniel acordou esperto. Observou tudo e exclamou: desencarnei. Nada mais de injeções. Não vou sentir dor. Vou estudar e jogar futebol. Que ótimo! Os companheiros de quarto olharam-no admirados. Como sabe que desencarnou? Indagou um dos garotos. Ora, doente como estava, só a desencarnação me tornaria sádio. Estou bem e sem dores. Vocês também desencarnaram? Sim. Mas como sabe tudo isso se está acordando agora? Perguntou pasmo um dos meninos. Aprendi quando encarnado. Sou espírita. Vovó me falou direitinho o que iria acontecer. Ela disse: Daniel, meu neto, você irá dormir tranquilo. Acordará num quarto com outros jovens. Sádio e, como é inteligente, aceitará o fato e fará contente tudo que seus novos amigos lhe aconselharem. Que bom vê-lo bem, Daniel. Seja bem-vindo no Educandário Flores de Maria, falei cumprimentando-o. Já vou estudar? Indagou Daniel sorrindo. Sim, irá estudar, mas primeiro conhecerá este lugar que agora será seu lar, respondi. Daniel, você queria morrer? Perguntou Laurinho. Quero viver. Na terra, ou aqui, desencarnado, não importa. De que morreu? Um outro quis saber. Desencarnei depois de passar vários meses doente. Tinha uma doença crônica nos rins. Doía bem aqui. Daniel levantou a camiseta e mostrou o local onde sentia dores. Aí, começou a doer. O que faço? Indagou-me. Não lembre das dores por enquanto. Sua desencarnação é recente. Faz somente 36 horas que seu corpo físico findou suas funções. Falei passando as mãos em suas costas. Obrigado. Já não dói mais. Então é só não me lembrar. Por favor, queria experimentar um suco, um alimento daqui. Providenciamos e ele alimentou-se achando tudo delicioso. Já no outro dia, Daniel foi para a escola. Era como um raio de luz animar os amigos. Veio para a espiritualidade com conhecimento e com a compreensão espírita, que tornou tudo mais fácil e simples para ele. E seus familiares, embora sofrendo pelo seu desencarne, esforçaram-se para se consolar e visando sua felicidade desejaram que Daniel fosse para um local maravilhoso e estivesse bem. E assim foi. Paulinho voltou eufórico. Seu tio-avô o levara para que ditasse a um médium uma mensagem aos pais. Eles acreditaram, disse ele me abraçando. Rosângela, você não sabe a alegria que eles sentiram. Escrevi tudo o que queria. Eles prometeram não chorar mais e se consolarem. Acredito que tudo agora será mais fácil. Tiveram a certeza de que não morri ou acabei e que vivo bem no plano espiritual. Paulinho havia escrito pelo menos uns 5 rascunhos do que queria dizer aos pais. Márcio indagou,
Qual das cartas foi ditada? Acabei emocionado e notifiquei-as. Acho que foi um pouco de cada uma delas. 3 dias depois ele foi transferido para a escola. Os jovens indagavam bastante sobre as religiões. Eles tinham modos diferentes de encarar a morte do corpo físico. Alguns achavam que dormiriam até serem recebidos por Deus para um julgamento. Outros se julgavam no purgatório, ou achavam que iriam para o céu. Eu lhes dava atenção e explicava com carinho: Deus é bondade. A morte do corpo físico não modifica muito nosso modo de viver. Isso para que não sintamos tanto a mudança, já que ficamos longe de nossos afetos. É tudo uma continuação. Aqui trabalhamos, estudamos, temos lazer e muitos amigos. Não ficamos só dormindo, e é bom que não seja assim, porque ativos, podemos ser úteis. Somos filhos de Deus e o Pai amoroso permite que ajudemos um ao outro, tendo assim a oportunidade de seguir o ensinamento de Jesus, que diz: faça ao próximo o que gostaria que lhe fizessem. Ainda bem que as crianças e os jovens são alegres, estão em fase de aprendizagem e aceitam com facilidade a mudança de plano. Querem saber, e quando os conhecimentos lhes chegam de forma raciocinada, compreendem, e tudo fica mais fácil para eles. Alguns sentem ter se equivocado, mas dão graças a Deus por ele não os separar daqueles a quem amam. 19. Fiquei 1 ano na ala dos jovens, no setor de recuperação, depois fui para o hospital infantil no setor 2. Lá as crianças não são separadas por sexo, há 2 alas, uma para as crianças pequenas e outra para as maiores. A parte destinada aos pequeninos é a menor. São poucas as crianças que vão para o hospital, e quando isso acontece, não permanecem ali por muito tempo. Bebês, raramente vêm para este setor. Eu sabia o porquê de ter hospitais na espiritualidade, mas mesmo assim, indaguei a Leandro, o orientador do setor. Por que, Leandro, muitos sentem os reflexos do corpo físico a ponto de receberem tratamento? Leandro tinha estudado medicina no plano espiritual. Nos setores de atendimento trabalhavam muitos médicos e enfermeiros. Nesse setor só serviam pessoas que, como eu, haviam trabalhado anos ali, que tinham atuado no setor de recuperação, ou que tinham muita experiência. O orientador demorou um instante para me responder. Olhou-me, sorriu e me esclareceu. Quando nos tornamos sádios espiritualmente, temos também o corpo físico são. Por herança de um passado de erros, adoecemos, e as doenças se refletem nos corpos perispiritual e material. Quando nos equilibramos com as leis de Deus, podemos deixar de adoecer. Desequilibrar-se é passar pela porta larga, a do caminho dos vícios, prazeres e sentimentos vis. Quando não nos harmonizamos com amor, a dor vem para nos conduzir ao equilíbrio. Por isso, Rosângela, existem tantas doenças e permanecemos ainda doentes. No plano espiritual, existem muitos hospitais, isso porque somos ainda imprudentes, não vivemos em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Adoecemos quando encarnados, e quase sempre ao desencarnar ainda sentimos a doença. Necessitamos de socorro, orientação e evangelização. E é isso que nossos hospitais aqui nos educandários oferecem aos abrigados. Crianças e jovens, embora sejam de adaptação mais fácil, podem sentir ainda os reflexos das doenças que tiveram quando encarnados. Muitos se sentem doentes, porque seus familiares pensam neles adoentados. Outros acreditam que só um tratamento os deixarão curados, mas a maioria fica pouco tempo conosco. Fui servir na ala das crianças maiores. As enfermarias são grandes, bonitas, alegres, com muitos leitos para que os assistidos não se sintam sozinhos. Usa-se muito a terapia do sono, principalmente para os recém-desencarnados. Uns adormecem tranquilos, outros choram dormindo e alguns se debatem falando agitados. Já vou, mamãe. Você não me perdeu. Não estou perdido. Não chore por mim, por favor. Não tive culpa. Eu os acalmava, transmitindo energia. Às vezes os abraçamos e os acariciamos, falando baixinho frases carinhosas ou cantando. A voz em tom suave e o canto fazem bem a quem escuta.
Eles se acalmam e dormem tranquilos. Elizabeth, quando acordava, sempre indagava algo: não vou tomar injeções. Não, Elizabeth, você não vai tomar injeções, eu respondia beijando-a. No plano espiritual não há tratamento doloroso. Rosângela, estou doente porque sou má, é bem merecido. Pela sua ficha, soube que Elizabeth ficara muito tempo doente, sendo submetida a tratamentos dolorosos. Na sua encarnação anterior fizera alguns inimigos que acompanharam nesta, regozijando-se com seu sofrimento. No período anterior em que passou desencarnada, sentiu muito remorso destrutivo, que impediu de reparar seus erros pelo amor e trabalho edificante. Sentindo-se culpada, ao reencarnar, transmitiu ao corpo físico a culpa que sentia e assim adoeceu. Os desencarnados inimigos não se aproximaram dela, porque ela orava e seus pais eram pessoas boas que faziam muita caridade, mas mesmo distantes eles tentavam lhe transmitir pensamentos maldosos, fazendo recordar de sua culpa. Assim, ela achava que seu sofrimento era merecido e, mesmo desencarnada, ainda pensava que deveria continuar doente. Esse era o caso de Elizabeth. Ficamos doentes por muitas causas, contudo não existe regra geral. Elizabeth, querida, você irá se curar e, tentei animá-la. Não vou, minha doença é incurável, disse-me interrompendo. De fato, para a doença que teve ainda não há cura para o corpo que revestimos quando encarnados. Por isso, ele morreu, foi enterrado e você, meu bem, continua viva, veio para cá, para este lugar bonito. Você precisa se esforçar para se sentir sadia. Temos aqui muitas coisas interessantes para lhe oferecer, poderá estudar, brincar e ter muitos amigos. Eu não mereço, claro que merece. Vamos ao jardim? Convidei-a. Estou com dores, está mesmo? Acho que não. Creio que preciso tomar soro e, não precisa, então vou dormir, falou a garota puxando o lençol. Elizabeth ficou algum tempo no hospital, psicólogos cuidaram dela, até que conseguiu libertar-se da culpa que nem sabia por que sentia, pois não recordara o passado. Se o tivesse feito, seria ainda pior. Quando se sentiu melhor, foi para o setor de recuperação. A maioria dos desencarnados sente-se como os pais se lembram deles. Carlinhos sentia-se frágil, respirando com dificuldade, tal qual a mãe pensava nele. Eu estava ao seu lado quando sua genitora passou a pensar diferente. Nós dois recebemos o pensamento dela. Dona Leonor tem razão. Meu filhinho sofreu aqui na terra por sua doença. Morreu e não sofre mais. Ele está bem, sádio e feliz. Assim Carlinhos passou a se sentir como a mãe o imaginou. Deu um pulo da cama e gritou: estou sádio. Feliz. Quero brincar de correr. A mãezinha dele ganhou um livro espírita de presente de uma amiga. Leu, achou-o muito bonito, consolador e não pensou mais no filho doente. Passou a imaginar-o feliz. Carlinhos foi transferido para o setor de recuperação, onde ficou apenas alguns dias. Depois foi para o alojamento. Sadio, esperto e alegre, ele brincava muito e corria de um lado para o outro. Doente, ele não podia brincar, teve muita vontade de fazê-lo. Agora Sadio fazia tudo o que queria, nadava, jogava futebol etc. Só foi para a escola quando quis acompanhar seus amiguinhos. Leandro me levou para uma sala, na ala dos pequeninos. Aqui, Rosângela, ficam conosco algumas crianças menores e bebês que têm um motivo especial. Havia 5 berços grandes, a sala em tom azul claro era toda enfeitada. Apenas 2 berços estavam ocupados. O orientador me conduziu até os berços e explicou: este é Marcelinho, viveu encarnado 1 ano e 3 meses em um corpinho doente. Ele foi suicida na encarnação anterior, não conseguiu se perdoar e sofreu muito. Foi levado por amigos a reencarnar, recebendo assim a bênção do esquecimento. Mas quando nos desequilibramos, há necessidade de nos equilibrarmos. Marcelinho sofreu com sua doença e, infelizmente, ainda se sente doente. Observei-o, ele dormia respirando com dificuldade. Colocamos as mãos sobre ele e oramos. O pequerrucho se acalmou. Logo Marcelinho retornará à terra,
Reencarnará, informou Leandro. Será doente? Indaguei. Não quando pequeno. Mas, como se sente culpado, com certeza isso o fará adoecer quando adulto. Mas ele poderá suavizar essa doença caso se dedique a praticar o bem. O amor cobre multidões de pecados, ou seja, minimiza o karma negativo. O que tem esta garotinha linda? Perguntei indo até o outro berço ocupado. Desencarnou por um acidente de carro. A mãe a pegou toda machucada e só lembra dela assim. Está aqui para receber cuidados especiais. Estamos isolando-a para que não receba os pensamentos de sua genitora. Quando sua mãezinha não pensar mais nela ferida, ela poderá ir para o setor infantil. São muitas as crianças e os jovens que desencarnam por acidentes e têm o corpo físico muito machucado. A maioria deles são levados para o setor de recuperação, porque lá não se sentem feridos. Só se sentem assim quando recebem os pensamentos dos entes queridos que os imaginam machucados. Normalmente são poucos os desencarnados acidentados que permanecem nos hospitais. No setor 3 fica o Hospital dos Adolescentes, para onde fui após terminar meu aprendizado no hospital infantil. É um setor muito bonito e agradável. Os jovens indagam muito, querendo saber o que aconteceu com eles. Se Deus é bom, por que me fez adoecer? Indagou Alfredo. Muitas vezes é na doença que nos harmonizamos espiritualmente, eu disse. Você veio para cá, após seu corpo de carne ter cessado suas funções. E não é a primeira vez que isso acontece. Estamos sempre estagiando lá na Terra, encarnados, e aqui no plano espiritual, desencarnados. Então esta tal de reencarnação existe mesmo? Perguntou Alfredo. Sim, respondi, é a lei justa que comprova a imensa sabedoria e bondade de Deus. Isso faz sentido, exclamou Marina. Desencarnei ainda jovem, estive doente, e isso aconteceu certamente pelo que fiz de errado nas minhas outras encarnações. Não é assim? Seria imprudência minha afirmar isso. Cada um de nós tem uma história de erros e acertos. São tantos os motivos para que isso ocorra. Rosângela, o que farei agora? O que farão comigo? Tenho medo. É melhor ficar doente. Eu não fui tão boazinha quando encarnada. Respondia grosseiramente para minha mãe. Fazia algumas coisas escondido, mentia. Queixou-se Gorete. Pode parar de se culpar. Você nunca se desculpou com sua mãe ou a beijou? Indaguei-a. Ah, sim. Como é gostoso beijar e ser beijada pela nossa mãezinha. É nisto que deve pensar, aconselhei. Você não ficou doente por isso. Os motivos que enumera são acontecimentos corriqueiros, deveriam ser evitados, mas não são faltas graves. O universo é regido pelas leis divinas. Nosso planeta Terra também segue as leis que determinam que vivamos períodos encarnados e outros desencarnados. Estou com o mesmo medo de Gorete. Acho que não sei viver aqui. Até agora estou sendo bem cuidado, porque ainda estou doente. Mas, se melhorar, o que irei fazer? O que irá acontecer comigo? Perguntou Marcinho preocupado. Pois tratem de se curar e verão como é maravilhoso viver aqui. Terão oportunidade de estudar, passear, praticar esportes, ir a teatros e participar do coral que os encantou durante a visita de ontem. Não tenham medo. Vamos à Praça da Fonte. Melhor do que responder era mostrar como se vive no educandário. Muitos jovens ficavam no hospital por medo. Às vezes achavam que pecaram por não terem ido a cultos ou por terem cometido pequenos deslizes, como a Gorete. Eles temiam os castigos. Alguns necessitavam até de tratamento especializado para entender que não sofreriam punições. Ao ver como era o dia a dia nesse local de bênçãos, não tinham mais receio nem dores resultantes do reflexo do físico. Vi o acidente, foi minha culpa, fui imprudente. É justo que sinta dores, estou fazendo meus pais sofrerem, lamentou-se Joel. Você premeditou? Quis que ocorresse o acidente? Perguntei. Não. Errei pegando escondido o carro do papai, mas não quis bater. Você errou, já foi desculpado. Seus pais o amam e querem que você, Joel, esteja bem. Obedeça-os.
O acidente já aconteceu, não há como reverter a situação. Agora é ter bom ânimo e aceitar a mudança de plano. Sentir culpa é terrível. Não vou me curar. Quero sentir dores nas pernas. Aos jovens que se sentem assim, culpados, nós dispensamos bastante carinho e muitos também recebem auxílio de psicólogos, até que entendam que não devem se autopunir. Rosângela, você desencarnou jovem. Ficou doente. Aceitou esse fato. Virgínia me perguntou. Meu corpo físico ficou doente. Desencarnei jovem. Encarei bem esse fato e sou feliz. E se você se esforçar em aceitar essa mudança de plano, será como eu e muitos jovens que aqui estão bem. Crianças e jovens normalmente não são muito apegados às coisas, ainda não enraizaram o ter. A adolescência é um período no corpo físico em que quase sempre os jovens gostam de aventuras e de novidades. Quando voltam à espiritualidade, adaptam-se mais facilmente e não ficam muito tempo nos hospitais. Não se sentem mais doentes nem machucados. A não ser os que se revoltam e teimam em não aceitar o fato, dificultando sua melhora. A estes, damos maior atenção e tratamento especiais. No setor 3 há uma ala para os jovens que tiveram deficiência física e que ainda se sentem com elas. Será mesmo que posso andar? Perguntou Guilherme duvidando. Claro que pode. Venha, seguro você. Ande, incentivei-o. Não posso. Não consigo. Vou cair. Não vai. Observe de novo suas pernas. Não estão sadias. Estão. Vou tentar. Foram muitas tentativas, e quando ele conseguiu, chorou de alegria e agradeceu a Deus. Nasci cega, comecei a enxergar. E é maravilhoso ver as pessoas, as flores, o céu. Estou contente por isso, mas também triste por não morar mais na terra. Nada é perfeito, Neuzinha, meu bem, tudo é perfeito. Quando se acostumar aqui, verá que não existe lugar melhor para se viver. Algumas crianças e jovens que, quando encarnados foram deficientes físicos, ao desencarnarem, já acordam sadios no setor de recuperação. Outros passam pelo hospital, mas, normalmente, logo sentem-se sádios. No setor 2, onde fica o hospital infantil, na parte de trás, temos alas que abrigam os jovens que quando encarnados foram deficientes mentais. Nossa colônia é grande como o educandário, porém, em outras moradas espirituais, não existe essa separação. No Flores de Maria, esses espíritos recebem tratamentos especiais para que não sintam mais o reflexo do corpo físico. Muitos que foram deficientes mentais não trazem, ao desencarnar, o reflexo do físico, sentem-se normais, e vão direto para o setor de recuperação. Os que ainda se sentem doentes, são trazidos para essas alas especiais e só vão para as outras partes do educandário ou para a escola, quando conseguem se libertar do reflexo da deficiência. Há os que não conseguem se acostumar aqui? Indaguei a Leandro. Quando por algum motivo, normalmente imposto por eles mesmos, não se livram dos reflexos da deficiência, são levados para o departamento reencarnatório, onde todos os casos são estudados com amor, e quase sempre acabam por reencarnar. O deficiente também? Perguntei. Como eu disse, todos são analisados com atenção, visando sempre o que é melhor para o espírito. Há os que voltam novamente com deficiência, mas normalmente mais brandas. Sei, é como parcelar uma dívida grande em prestações, falei. Leandro sorriu e me esclareceu. Às vezes, Rosângela, para recuperar um espírito que sente tanto o reflexo da doença, necessitamos fazê-lo voltar à aparência anterior, quando foi sadio, porém ele lembrará de seus atos errados e, se estiver despreparado, poderá sentir um remorso destrutivo. Você acertou falando em prestações. Podemos ter errado tanto que não nos é possível pagar a dívida em uma só encarnação. O melhor seria reparar, fazendo bem. Aqui o tratamento ministrado é todo especial, com muito carinho, atenção e alegria. Tudo é feito para que esses espíritos se recuperem. Houve motivos que os levaram à desencarnação, e eles também têm de se recuperar dos reflexos das doenças ou dos ferimentos causados por acidentes. Porém,
Estes são mais fáceis de serem superados. Anos vivendo num corpo com cérebro doente, requer maior esforço. Tínhamos ali, abrigados, desencarnados que deixaram o corpo físico em diversas idades. Muitos até idosos. Mas, respeitávamos o sentimento deles, sentiam-se crianças, e eram tratados como tal, se jovens, como adolescentes. Foi muito bom para mim esse período. Cuidar deles, saber suas histórias me fez compreender ainda mais o tanto que devemos ser agradecidos por reencarnar e ter sempre a oportunidade de recomeçar. Os abrigados daquele cantinho de amor, quando são recém-chegados, dormem muito, depois necessitam ficar despertos para receber melhor o tratamento e as orientações. Eles se apegam muito aos que cuidam deles. Recebem visitas de encarnados e também são levados para ver os familiares. Ao não sentir mais o reflexo da deficiência mental, alguns vão para a escola, no educandário, outros vão para a colônia, porque não se sentem mais crianças ou jovens porque desencarnaram num corpo adulto. Nesta ala há piscinas, quadras de jogos e salas de aula. Os autistas e alguns deficientes que são metódicos, ali são reeducados, mas no começo tudo é feito para agradar-os. Fiz amizade com Maria Isabel, que foi autista. Conversava com ela, indagava sobre tudo até que um dia respondeu-me, falando por minutos. Foi uma alegria. Enquanto esses espíritos permanecem no hospital, não recordam seu passado, mas há alguns que não o esqueceram, totalmente ou recordam espontaneamente. A melhor terapia é ouvir-os e fazer-os compreender que o importante para nós é o momento presente. Tínhamos uma bandinha em que todos tocavam vários instrumentos musicais e participavam de um coral. A lei era alegria e festa todos os dias. Comemorávamos os aniversários na mesma data do nosso nascimento no plano físico, lições aprendidas, despedidas dos amigos que iam para outros setores, etc. E cada recuperação era uma vitória dos dedicados trabalhadores daquela ala. Amei-os. O período programado para servir ao educandário terminou, como também o curso que eu fazia na colônia. Estudo de que gostei e durante o qual aprendi bastante e fiz muitos amigos. Leandro veio conversar comigo e me convidou. Rosângela, você quer trabalhar na segunda parte do Flores de Maria? Só quando vim servir nos hospitais é que tive conhecimento desta segunda parte. Não que fosse escondida, mas não soube porque não tinha me interessado. Essa área do educandário tem comunicação com o setor 1, situa-se nos fundos do pavilhão 2 e em partes do 1 e do 3. Sabia que os seus servidores eram treinados e tinham seu cantinho lá. Aqueles que adquiriam experiência eram escolhidos por vovó Laia, por isso me emocionei. Leandro esperou que eu me recompusesse da surpresa, depois falou. O convite é para que você complete seus conhecimentos sobre o educandário. Trabalhará por 2 anos, vai morar lá e não poderá ter outra atividade nem estudar. Aceitei contente. Dei a notícia para todos os meus amigos e ansiei por contar ao Fernando, que se regozijou comigo. Fico feliz por você, Rosângela. Será uma experiência maravilhosa. Nessa época, minhas avós e meus avós já haviam desencarnado. Todos moravam na colônia e nos víamos sempre. Meus avôzinhos queridos queriam que eu fosse morar com eles. Desculpei-me e não fui. Gostava muito do meu alojamento no setor 7. Ali me sentia útil junto às novatas, animando-as e transmitindo segurança a elas. Agora ia deixá-los, mas não o fiz com tristeza. Enquanto arrumava meus pertences, lembrei-me dos anos em que passara ali. Tantas alegrias. Mas não pude recordar muito, pois as meninas queriam saber para onde eu estava indo e o que ia fazer. As despedidas aqui, normalmente são alegres, com votos de êxito e muito carinho. Vovó Laia me levou para a segunda parte do Flores de Maria e apresentou um casal. Rosângela, este é Moacir e esta é Moranguinho, ou seja, Marilda. Marilda me abraçou, dando-me boas-vindas, e explicou-me alegre. Aqui só me chamam de Moranguinho, um apelido que recebi por apreciar muito essa fruta. É porque ela é doce e linda como um morango. Expressou-se Moacir sorrindo. Seja bem-vinda entre nós, Rosângela.
Moranguinho me levou ao alojamento. Meu quarto era pequeno, com uma poltrona, escrivaninha e um mini armário. Nessa época eu não dormia nem me alimentava mais. Aquele local só nosso, servia para que tivéssemos um cantinho